Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 7. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Vamos destacar o quando. Quando você entrar na casa de Deus. Significa que é uma prática entrar na casa de Deus, estar na presença de Deus, congregar. Quando entrares na casa de Deus, nos lembra o que estudamos no Sermão do Monte. Quando jejuares, quando deres esmola, quando orares. Então, nós estudamos sobre a disciplina espiritual. Ir à igreja, frequentar os cultos, participar da vida da congregação, isso é uma disciplina espiritual, é uma disciplina religiosa. É algo que Deus demanda dos seus filhos. Quais são os filhos e as filhas que não visitam os seus pais? Eu sou filha e eu não conheço a casa do meu pai? Eu sou filha e eu não vou na casa do meu pai? Não fico com meu pai? Então, que filho é esse que não vai na casa de Deus? Que filha é essa que não vai na casa de Deus? Que não jejua, que não ora, que não oferta, que não socorre os necessitados, enfim. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. O que quer dizer guarde o teu pé? Tu tem que entrar com o pé direito? Não. Guarde o teu pé significa presta atenção, cuidado, atenção. Tu não tá entrando em qualquer lugar. Tu tá entrando na presença de Deus. Entrai por suas portas com cânticos, com júbilos, com ações de graças. Então, presta atenção quando tu entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Então, não chega prometendo que tu não vai cumprir. E também, ouvir com ouvidos atentos, com o coração, é mais importante do que oferecer um sacrifício. Tem pessoas que acreditam que tem que cumprir os seus rituais, fazer as suas obrigações. Não. Pensa na figura de um pai terreno, de alguém que tu ama visitar, que tu ama estar junto, que tu te alegra, que tu espera com ansiedade, com expectativa, com emoção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não abandoneis a congregação como é costume de alguns. A brasa fora do braseiro apaga. Então, a casa de Deus, a casa do Senhor, é o lugar onde os seus filhos devem estar. E não é um sacrifício, não é uma obrigação, não é um fardo, não é um ponto que tu tem que bater o ponto, assinar. Não. É prazer, é alegria, é contentamento, é gratidão por poder participar da Assembleia dos Santos, da congregação dos justos, da casa de Deus. 2. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Que lição? Sejam poucas as tuas palavras. De novo, tu vai prometer, tu vai votar, tu vai garantir, tu vai assegurar, tu vai empenhar a tua palavra para depois não cumprir?
para depois fugir, para depois ser envergonhado? Então, na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Adore a Deus. Louve, engrandeça. Aproveita o tempo que tu tem para adorar a Deus. E não fica ansioso falando um monte de coisa. O Senhor Jesus também disse: cuidado com as vãs repetições. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então, estar na presença de Deus é o mais importante. Então, não fica prometendo o que tu não vai poder cumprir. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Esse foi um dos assuntos mais importantes do estudo de Provérbios, tanto do primeiro semestre quanto do segundo. Controlar a língua, a boca, as palavras é sinal de sabedoria. Muitas palavras, muito pecado, muita transgressão. Palavras tolas. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, adore a Deus. Não fica falando, porque daqui a pouco tu vai falar o que não deve. E antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já conhece. Sabe o que Ele quer? Ele quer o teu coração. Ele quer contemplar o teu coração, a tua alegria, a tua reverência, o teu respeito, a tua obediência, o teu amor em estar na presença dele. Lembra como Maria se sentou aos pés de Jesus e estava ali parada, sentada, quieta, aquietada, recebendo do Senhor Jesus, enquanto Marta estava para lá e para cá, ansiosa e falando. Então, silencia, como Davi disse, como uma criança no colo que acabou de mamar e fica quietinha, quietinha. É isso que nós devemos fazer na presença de Deus, aproveitar aquele momento, estarmos na presença de outros irmãos, de outras irmãs. Isso fortalece mais ainda o vínculo. Estar na casa do Pai. E ali Ele derrama a sua bênção. Então, não te precipita. Cuidado com as palavras. Cuidado com a falta de reverência. Cuidado com a displicência, com a desatenção. Não considere algo banal, comum, estar na casa do Pai. Não. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Isso é uma honra. Isso é uma graça que Deus nos dá de poder congregar. Sim, poder rever os irmãos, rever as irmãs, mas acima de tudo, poder louvar, adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus espera, que Deus busca, que Deus procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não cabe palavras tolas num momento desse. 4. Quando você fizer algum voto a Deus, então de novo, quando você fizer, nós podemos fazer votos. Nós queremos demonstrar a nossa fidelidade, a nossa santidade, a nossa obediência a Deus. Então, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Tu quer agradar a Deus? Obedece. O que mais agrada a Deus é a obediência, é o temor ao Senhor. O que mais deixa Deus feliz é um filho, uma filha obediente, que busca a sua vontade diariamente. Mas, se tu quiser fazer um voto, prometer,
combinar algo com Deus, fazer uma aliança, uma promessa, faz, mas faz consciente e não te demora, não fica brincando, não fica enrolando, não fica postergando, porque Deus não se agrada de tolos, Ele não se agrada de quem fala uma coisa e faz outra. De novo, no Sermão do Monte, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, se tu falou, sim, sim, eu vou fazer, eu quero te agradar, eu quero firmar um pacto contigo, Pai, que tu faça o que tu disse. Ou, se o teu voto é, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou dizer tal coisa, não vou comer tal coisa, não vou a tal lugar, porque pode ser um voto que é algo que tu vai fazer ou algo que tu vai deixar de fazer, que tu não vai fazer. Um compromisso assumido diante de Deus e tu vai fazer e esquecer, ou tu vai fazer e demorar para cumprir, não vai, não faz. Melhor não fazer o voto. Melhor não prometer. Não se compromissar. É uma vergonha tu dizer que vai fazer e não fazer. E diante de Deus isso é pecado? Porque se tu fala que vai fazer e não faz, tu tá mentindo, né? 5. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ele não está pedindo que tu faça o voto. Quem quer fazer o voto é tu. Então, se tu quer fazer o voto, cumpre o voto. Se tu prometeu, cumpre a promessa. Tu deu a tua palavra, então honra a tua palavra. Age de acordo com o que tu disse. Sim, sim, não, não. Melhor é não fazer promessa nem juramento. Não te empenhar, porque depois que tu falou, tu é escravo do que tu disse. Nós somos senhor do que nós não falamos e escravos daquilo que nós falamos. Então, o conselho da sabedoria é: não faz voto, mas se tu fizer, te apressa em cumprir. 6. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Olha o que eu disse. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? O que está dizendo aqui? Que tu vai ser culpado, condenado, punido, disciplinado, corrigido por tuas próprias palavras, por tua própria boca. Sabe quando no direito dizem para o réu que se ele quiser permanecer calado, ele pode, porque ele não deve produzir provas contra si mesmo? Pois então, tu tá na presença do justo juiz, do juiz mais importante de todos, o verdadeiro juiz, o reto juiz, o juiz dos juízes, e tu vai empenhar a tua palavra e depois tu vai falhar. Então tu vai ser julgado por tuas próprias palavras. Não te precipita. Não fica ansioso, não seja impulsivo. Desfruta da presença de Deus e deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração o que tu deve fazer ou o que tu não deve fazer. Mas não te faça culpado por tuas próprias palavras. É melhor ficar calado. Ou usa a tua boca, a tua língua, os teus lábios para adorar, para louvar, para dizer palavras de gratidão
elogiando, agradecendo, engrandecendo a Deus e não fazendo votos de tolos. 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Aqui nós temos exatamente, vamos dizer assim, um resumo do livro de Eclesiastes. Eu já disse para vocês no primeiro capítulo, no primeiro vídeo, que o resumo é temer a Deus. Então, portanto, tema a Deus. Tudo que a gente leu, do 1 até o 7, tema a Deus. Saiba quem está diante de ti. Tu não está diante de pessoas. Não são os líderes ali a quem tu deve temer. Tu tem que temer o Deus vivo, o Deus eterno, o teu Pai Celestial. Então, estar na presença de Deus é adorar a Deus. É respeitar, reverenciar, se prostrar, se curvar, se inclinar, se humilhar na presença de Deus. É obedecer, ler a sua palavra, orar com o coração, servir, ofertar, cantar, louvar, tudo que eu já falei aqui. Amar a Deus, se sentir alegre, grato por estar ali. Então, por que tu vai te colocar numa situação, numa armadilha com as tuas próprias palavras? Tema a Deus, tenha consciência que tu tá diante do Deus vivo, do Deus eterno. Um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, sim, mas é um Deus temível, um Deus terrível, um Deus tremendo, onipotente, todo-poderoso. Então não brinca com esse Deus. Não fala palavras vãs que tu não vai cumprir. Melhor ficar quieto, calado, contemplando a beleza, a majestade, o esplendor da presença de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. O que quer dizer? Em Eclesiastes, vaidade é algo vazio, fútil, fugaz, transitório, que não permanece, que não fica, que não tem valor, que é uma ilusão. Quando tu sonha demais, tu não realiza. Multidão dos sonhos quer dizer alguém que está sempre viajando. Tem pessoas que passam a vida treinando, mas nunca jogam a partida. É treino, treino. É curso, curso, mas nunca põem em prática. Estudam, mas nunca aprendem. Então, na multidão dos sonhos, há vaidade. É como se dissesse, não viaja, não viaja. Não fala, não faz algo que vai te prejudicar. Assim também, nas muitas palavras, nesse descontrole, prometendo, jurando, votando, às vezes até sacrificando. Nada disso. Jesus disse para Marta sobre Maria, ela escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada dela. Então, qual é o conselho de Eclesiastes para nós hoje? Cuidado com a tua palavra. Cuidado com as tuas palavras. Teme a Deus.